Mateus 3, 1. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor. Fale com a tua igreja, que eu diminua e que tu cresça, Pai. Que a tua palavra venha não só como refrigério, mas como alinhamento para a tua igreja. Porque é por isso que estamos aqui, para aprender, não somente aprender, mas pôr em prática a tua palavra. Obrigado. Em nome de Jesus, podemos nos sentar. Amém? Amém. Tentar ser um pouquinho breve, para não passar, do horário. Mateus 3, 1, a pregação de João Batista. Todos nós conhecemos quando João Batista vem como profeta e anuncia o reino do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos 1, 15, onde Jesus chama os primeiros discípulos, ele logo depois vem dizendo, e depois que João, Marcos 1, 14, 15, fala assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então vemos aqui que João Batista, ele vem anunciando o evangelho, como nós vamos ler nesse texto aqui, em Mateus 3, mas mesmo depois que João Batista é preso, decapitado, não foi parada a palavra. É falado, continua-se sendo falado, arrependei-vos. E o Senhor me trouxe aqui hoje para falar com a igreja, para cada um de nós, sobre o arrependimento. Se o seu arrependimento é verdadeiro, se ele está nesse momento gerando em seu coração para que você receba o reino dos céus. Tanto quando João começa a trazer, a anunciar o evangelho, anunciar a vinda de Jesus, o caminhar, o ministério de Jesus, como Jesus fala em todo o chamado, porque em Marcos 1, 14, ele começa a chamar os discípulos, e uma das coisas que ele logo fala: o tempo está cumprindo. E hoje? Será que esse tempo parou de se cumprir? Será que parou lá em João Batista, quando ele começou a anunciar? Ou em Cristo Jesus, quando morreu naquela cruz? Ou ele ainda está se cumprindo para a igreja? Porque parece que a igreja está esquecendo que o tempo está se cumprindo. E é chegado o reino. E João começa falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia. Quando a gente vai lá em Isaías, nós sabemos que ele já anuncia João Batista, que vem preparando o evangelho, vem preparando o caminho para Cristo. E lá é falado: quem pode fazer, quem vai ensinar o Senhor? O Senhor, ele mede toda a terra, todo o pó da terra no punhado da mão. Ele sabe a quantidade de água. E nós, quem somos? Para que não nos arrependemos, para que nós não endireitemos nosso caminho. E quando ele fala: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Será que nós estamos preparando esse caminho? Estamos nesse caminho preparados para esse reino que está por vir? Estamos vivendo esse reino aqui hoje? Porque quando o Senhor me levou na pregação, me trouxe a pregação do ladrão da cruz, ele deu uma direção tamanha, que a oportunidade que o ladrão teve de descer da cruz, que a oportunidade que o ladrão não teve, ele se arrependeu, mas ali foi
cumprido, Ele morreu, Ele sofreu. Nós, quando cremos em Cristo, aceitamos o Senhor, nos arrependemos e somos perdoados, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de fazer um caminho diferente. Então é isso que o Senhor traz aqui hoje, para que cada um possamos nos endireitar esse caminho, o caminho que ainda anda meio tortuoso, pelos pensamentos, pelas ações. Foi pregado que temos que buscar Deus, principalmente quando estamos errados, porque vemos aí igrejas, congregações colocando irmãos de castigo, um não pode isso, não pode, não. O Senhor chama cada um. Ele chama cada um de nós para se curar, para endireitar justamente esse erro, não para ficar a par, porque quanto mais eu me afasto do Senhor, mais eu erro. E quando Ele diz, preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas, o que o Senhor fala com cada um de nós? Olha o teu caminho, igreja. Olha o seu caminhar, o caminho do seu coração, o caminho da sua mente, o caminho do teu desejo. Olha o que você tem feito. Endireita, porque é chegado o reino dos céus. O tempo está se cumprindo. A irmã louvou aqui e eu glorifiquei. Jesus está voltando. E a igreja não entende que se continuar nesse caminho, não vai com Jesus. Então arrependei-vos, igreja. Como nós vamos se arrepender? Como vamos mudar esse caminho, se não houver um arrependimento sincero no coração, na mente, na alma, para que o Espírito Santo possa agir dentro de cada um de nós, igreja? Como há conserto se não há arrependimento? Eu tenho remorso, mas eu não tenho arrependimento. E ele continua, 4. E este João tinha suas vestes de pele de carnelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província, adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio de Jordão, confessando seus pecados. Aleluia! Nós já nos batizamos, mas será que ainda continuamos confessando os pecados? Porque a gente pode até não confessar, mas como o irmão já pregou, pode olhar para o lado, para trás, para frente, mas você deu uma olhadinha para cima? Será que estamos conseguindo ter ao menos a sinceridade de confessar os pecados? Ou estão achando que ocultamos do Senhor? E eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe, eis aqui o ponto. Diziam, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Assim como Satanás, ele já tem o caminho dele preparado. A partir do momento que ele se rebelou contra Deus, ele já determinou o seu fim. Agora, igreja, nós tivemos Jesus, porque nós éramos o quê? Nós não tínhamos nem direito, nós estávamos condenados, mas Jesus foi na cruz para nos dar a oportunidade de consertar o nosso caminho. Ele limpou nossos pecados através de Adão. Ele limpou todo o erro, toda a mazela, toda a imundície, para que nós pudéssemos começar um caminho novo, preparado para o reino. O reino esse que temos que viver aqui ainda na terra. Não é só o reino dos céus, é viver o reino de Deus aqui, com o caminho certo, correto, arrependendo, se entristecendo pelos erros que ainda cometemos, pelas falhas que não conseguimos vencer, mas dobrando o joelho, porque ele fala, raça de víboras. E vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, diziam, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós já fomos batizados, igreja. Aleluia!
Nós não somos esses fariseus. Temos que parar de agir como eles. O que o Senhor falou ao meu coração? Quando João Batista fala aqui, o Senhor, ele fala: vocês são pecadores, vocês falam de Deus, usam Deus, colocam fardos em cima das pessoas, mandamento, mas vós mesmos não cumpris. Vocês falam de perdão, mas não perdoam. Falam de amor, mas não têm amor nem misericórdia. Mas querem que tenha. Raça de víbora, a conta vai chegar para vocês. E vai chegar para a igreja que não modificar o caminho para o Senhor. Aleluia. Arrependei-vos. O seu arrependimento é verdadeiro? E enquanto o Senhor me dava essa palavra, Ele falou: falei, Senhor, com certeza, eu creio que a igreja tem um arrependimento, sim, por isso que estamos aqui, firme, buscando para que possamos nos arrepender, para que as falhas não sejam repetitivas. Levamos a sua palavra, Deus. Nós pregamos, nós buscamos a Ti. E Ele vira para mim e fala: minha filha, o diabo também conhece a minha palavra, de Gênesis e Apocalipse. Ele sabe tudo. Mas nem por isso ele vai herdar o reino dos céus. Agora você, igreja, você pode, arrependendo-se. Assim são muitos o que vão estar com Satanás. Aqueles que acham que pregam, aqueles que buscam, que acham que falam a verdade, a minha verdade, mas o coração está tão podre porque não gerou arrependimento das suas ações e dos seus erros. Quando ele fala: e vendo muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, gente, cobras, meu Deus, que é isso, igreja? Víbora é venenosa, mata. Assim está sendo o seu caminho para com os outros. Ele vai matar você, mas também vai levar muitos, porque o seu caminho é exemplo para o próximo. Não adianta subir no altar, foi o que foi até já pregado, fiquei mais calado. Porque Satanás também sabe. Satanás tentou Jesus no deserto, igreja. Falou a palavra, e Jesus com a palavra, mas Jesus com a verdade, com o coração humilde. E você, igreja, você não suporta nem a verdade da minha palavra. Você não consegue ter humildade. Como vai gerar arrependimento no seu coração? Está com o coração podre. O que adianta orar horas e horas se nessa oração você não consegue gerar um arrependimento? Eu vejo, eu te conheço, conheço as tuas obras, conheço o teu caminho. É muito fácil você falar, mas está muito difícil a igreja se arrepender. Porque a palavra de hoje, irmãos, está sendo trazida para a igreja. A gente está tendo que libertar a igreja, para que a igreja possa libertar quem ainda está lá fora. Porque a igreja não está conseguindo gerar arrependimento. Ela não entende que o reino está próximo. Eu estou voltando e quero a minha igreja, porque o arrependimento é gerado pela fé, não remorso. É continuar fazendo, errar e vir diante de mim. Aleluia! Eis-me aqui, te ajudarei com o Espírito Santo, mas com a sua força de vontade. Mas quando não gera arrependimento, você age como esses fariseus, como os saduceus, como qualquer um, menos como meus filhos, o qual eu tenho ensinado. Tanto é que Jesus, lá em Marcos, ele já chama os primeiros discípulos, ele já começa a falar: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Arrependa-se, igreja. Chore, tenha tristeza de estar fazendo o erro. Não fique como um leproso que não sente mais nada, como
os frutos de arrependimento. Venha diante de mim, venha. Venha, porque Jesus ele é misericordioso. Mas não adianta eu orar aqui, pedir perdão aqui, e daqui a pouco está fazendo o mesmo erro, ou ainda pior. Irmãos, eu fui olhar, fui pesquisar sobre como é chamado pela psicologia a pessoa que não tem arrependimento. E eu anotei aqui para falar para a igreja como a psicologia, a medicina chama uma pessoa que faz o mal e não tem um arrependimento verdadeiro, e não consegue se arrepender. É chamado de sociopatas. Tem a reputação de serem desonestos e enganadores. Eles geralmente se sentem confortáveis mentindo para conseguir o que querem ou para se livrar de problemas. Eles também têm tendência a embelezar a verdade quando lhes convém. Olha isso, igreja. Até a ciência sabe. Até o homem. Sociopatas. Eles não têm medo nenhum. Eles não se importam que a mentira dele, a ação dele, prejudique alguém. O que importa é o prazer que ele sente. E o Senhor fala: arrependei-vos. Enquanto não gerar arrependimento, igreja, eu não consigo gerar perdão. Porque como eu perdoo se o meu coração está sujo? E eu falei: Senhor, que é isso? Meu Deus, porque o ato de arrependimento é fé. Não é o medo, não vou fazer mais isso porque eu vou para o inferno. Sim, é o arrependimento, mas o primeiro arrependimento é porque eu entristeço o coração do meu Deus. Eu coloco Jesus, eu escarneço Jesus novamente. Esse é o verdadeiro arrependimento, que ele fala aqui, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é o fruto do seu arrependimento, igreja? Qual é o fruto? E ele continua: e não presumais de vós mesmo dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Tu acha o quê? Que Jesus precisa de você? Que Jesus depende de você para salvar? Ele te usa. Ele te chama como chamou cada um dos discípulos. Venha para que vós sejais pescadores. Mas se você não quiser, agora você diz que faz, fala que faz, como os fariseus e saduceus. Quem é você? Mas Jesus, ele aqui olha para cada um de nós e quer, através de mim, de você, igreja, salvar almas. Mas isso é necessário que haja frutos de arrependimento. Arrependimento pela palavra que eu falei, pela ignorância, mas é o arrependimento arrependimento por eu não ter perdoado de todo o meu coração. Arrependimento, igreja, de eu ainda estar falhando naquilo. Então eu oro mais, eu tenho que buscar mais, negar a mim mesmo. A irmã Carol louvou: pegue a sua cruz, ela está vazia de toda essa mazela, mas ela está cheia de amor, de misericórdia. E aí ele continua: 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Misericórdia. Olha só como aqui João Batista fala de cada um de nós. Nós, como estamos na videira que é Cristo, sabemos que temos que dar frutos. Mas aqui toda árvore, ele está falando que não só estamos na árvore maior que Cristo, mas você também pode ser uma árvore. E você pode e deve dar frutos de Cristo Jesus. Mas se não há esses frutos, você será cortado. Não vai ser o galinho, não.
vai ser cortado, igreja. Não adianta. Não adianta, igreja. E ele continua. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou nem digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Olha que maravilha. Olha a humildade de João Batista. E muitas das vezes nós achamos que somos alguém. Olha a humildade. Mais poderoso. Cristo é poderoso para fazer muito mais na minha e na sua vida. Só precisamos que nós possamos abrir o nosso coração em oração, em verdade, confessar, igreja. A igreja não confessa, porque o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Não adianta tu orar pedindo para isso, para aquilo, quando você tem que orar para si, para o seu coração ser limpo e liberto. E ele fala: em sua mão tem a pá, e ele limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Olha isso, igreja. É o que está reservado para Satanás, as profundezas do inferno. Porque Satanás conhece a palavra, Satanás conhece até cada um de nós, muitas das vezes melhor do que nós mesmos. Às vezes, como o irmão falou, até Satanás fala: caramba, nem precisei fazer isso, ó, nem precisei incentivar. Ele até se surpreende com a capacidade que a igreja está fazendo, agindo, falando, colocando seus desejos acima da palavra e da vontade de Deus, não querendo, tendo remorso. O remorso você faz amanhã, você faz depois. É uma mentirinha aqui. E aí eu falei: meu Deus, sociopata, porque a gente olha aqueles crimes, né, hediondo. Fulano matou não sei quantas pessoas. Ai, o cara tá lá, ó. Você se arrepende? Tá nem aí. Caramba, que homem cruel, que pessoa cruel. Esse merece realmente estar preso. E você? Que mente, que julga e não tá nem aí. Se arrepende? Você se arrepende? Você acha que a sua falta de arrependimento não gera um mal em alguém? Primeiro em ti próprio. Mas o sociopata é isso, ele não se importa. Ele não tem arrependimento, ele não sente arrependimento. E a própria palavra diz. É como se fosse um coração, uma pessoa leprosa. Ela já não sente mais. O pecado já faz parte. A falta de arrependimento, a falta de amor ao Senhor, de chorar, de se entristecer. Não tem mais. Ah, eu já orei. Eu já fiz o meu trabalho. Hoje eu estou aqui, ó, pregando, fazendo a minha parte. Sansão também achou que tinha a presença de Deus. E aí, igreja? É fácil a gente julgar um assassino, um estuprador, e achar que a nossa falta de arrependimento, a nossa falta de honestidade para com o Senhor não é hediondo? Não é algo ruim? Só porque não está sendo noticiado no RJTV? Só porque a Vivi não sabe? Mas Deus sabe. Ele vê o seu coração, Ele vê a sua mente, e é por isso que Ele está aqui hoje para falar comigo, com você, para que você se liberte. Que gere no seu coração o arrependimento, a tristeza. Porque o que são os frutos do arrependimento? O arrependimento verdadeiro é o que, gente? É mudança de coração. E como é que eu mudo o meu coração, igreja? Quando eu nego a mim mesmo. Quando eu coloco a vontade de Deus como prioridade na minha vida. Quando eu coloco o reino de Deus aqui, ainda neste tempo, para que eu possa estar no vindouro com Ele. Amém. Glória. É isso que começa o fruto do arrependimento. Porque a gente
só pensa, eu tenho tempo, porque Jesus ainda não veio. Jesus está voltando, foi louvado aqui hoje, as trombetas estão tocando e você não está escutando, igreja. A trombeta está tocando agora aqui, através dessa palavra para você e para mim. Aleluia. Essa é a trombeta que Jesus toca todos os dias. Aleluia. Essa é a trombeta. Ouça a trombeta, a voz de Deus. Arrependa-se de todo o teu coração. Vá, não peques mais. Porque é chegado o tempo. O tempo é chegado. Eis que venho sem demora. E como um ladrão, sem te avisar. Porque só o Pai sabe o dia. Mas a trombeta está tocando, igreja. Como é a mudança? Que frutos são esses? Porque ele diz aqui ao 8, produzir frutos dignos. Não é frutozinho comprado na xepa, não. É fruto gerado pelo amor de Jesus, aquele amor que foi na cruz. Esse é o fruto que tem que a igreja ser gerado. É esse o fruto. Mudança, atitude. Está faltando atitude para a igreja. Atitude de abandonar o pecado, abandonar o erro, resistir à tentação. Não podemos mais culpar Satanás, igreja. Não podemos mais culpar Satanás. Arrependei-vos, igreja, porque é chegado o reino dos céus. E ele diz no 8, produzir frutos de arrependimento e não presumais vós mesmo, dizendo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos. E também agora está posto o machado à raiz de toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Olha isso. Olha o que está falando a palavra de Deus. Se eu não produzo esse fruto de arrependimento, eu não consigo produzir nada. Porque se eu não me arrepender de não perdoar alguém, não me entristecer e não continuar, Senhor me fortalece, Senhor me ajuda, que fruto é esse? Fruto podre. Atitude. A igreja precisa de atitude. Abandonar o pecado, abandonar o erro, abandonar a mentira e praticar a minha palavra. É isso que Jesus fala hoje. A trombeta toca. A palavra do Senhor é o anúncio do Evangelho, é o anúncio do reino, igreja. Olha o que ele fala aqui em Lucas 5, 32. Vamos lá, temos tempo. Lucas 5, 32. Aqui a gente fala do chamado, o publicano Levi, que se tornou Mateus. Lucas 5, 31, 32. E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Não ouvi, igreja, os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Eu sou pecadora, nós somos errantes, mas temos que nos arrepender. Não podemos continuar doentes. Não podemos continuar doentes, porque Jesus é o nosso médico. Ele fala que nos cura. Então, para que haja fruto, para que eu haja essa cura, eu tenho que ter Jesus em primeiro lugar na minha vida. Não por medo, somente porque eu vou para o inferno, mas porque cada vez que eu erro, cada vez que eu cedo ao pecado, cada vez que eu minto, que eu prejudico alguém, mas ninguém sabe, mas ele está vendo. Eu estou entristecendo o meu Pai, estou me afastando, porque ele diz que naquele dia, naquela hora, ele vai separar os bodes e as ovelhas. E você vai prestar conta com ele. E não vai ter desculpa, igreja. Não tem mais a desculpinha. Perdoa,
porque eu não sei o que eu faço. Para! Aqui na palavra, em Mateus 3, João fala que eu vos batizo. Então a igreja já está batizada. A igreja não é mais inocente. A igreja erra hoje, continua pecando, não se arrepende. Não é porque eu sou inocente, mas é porque não está permitindo o verdadeiro Espírito para ser batizado com o Espírito e com fogo, santo, pelo Espírito da verdade, para que haja o arrependimento e que haja os frutos desse arrependimento. Porque ele fala, Mateus 3:8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que você acha que é digno, igreja? É digno porque uma pessoa faz, nossa, aquilo ali não teve dignidade nenhuma. Mas e para Deus? O que você está fazendo de digno para Deus, igreja? Por isso eles vos chamam hoje. Ouça, eis que o reino está próximo. O tempo está se cumprindo. É chegar o reino do céu. Só que temos que começar esse reino aqui, igreja. A igreja está tendo que se libertar para libertar lá fora. Porque a igreja está hoje, não tem problema não. Eu ouvi uma menina falando, até passando na timeline, né, que se fala do Facebook, que o pai dela cresceu no evangelho e o pai dela, pastor, ela dando um podcast, se não me engano, falando que o nada a ver é uma das portas do inferno. E é por esse nada a ver que a igreja está entrando de largo por esse inferno. Porque ele disse, arrependei-vos, porque até o Satanás ele conhece a minha palavra, mas nem por isso ele vai entrar no meu reino. Não é porque você está sentado, não é porque você vem, mas sim porque você cumpre a minha palavra. Igreja, nós temos que se aperfeiçoar, temos que sentir a mudança de coração. É a primeira, igreja. Limpar o coração, mágoa, revolta, falta de perdão, de misericórdia, de compaixão. Olhar para Cristo, se negar, é mudança de coração, igreja. Para que haja um arrependimento verdadeiro. Para que haja arrependimento verdadeiro. Em Isaías 31, fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. A igreja está ficando cansada aqui. Nem começou a evangelizar. Imagine se fosse no tempo lá de Paulo, Pedro, que andavam léguas. Hoje a gente tem 4 rodas, não andamos nem igual os Flintstones, que tem que não estamos na idade da pedra. Os jovens todos estão se cansando. A igreja está cansada. E por ela estar se cansando, ela está esquecendo que ela é o exemplo. Ela é a palavra viva. Ela é a carta viva de Cristo. Como eu vou ser carta viva? Como eu vou conseguir esperar no Senhor se eu estou esperando no Senhor com frutos podres? Será que o Senhor vai vir colher frutos? Não, ele está dizendo aqui, Mateus 3:11. E eu em verdade vos... Mateus 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E esse fogo não se apaga não, igreja. Então o seu arrependimento hoje, ele é verdadeiro diante do Senhor? Há mudança no seu coração? Há tristeza? Meu Deus, eu fiz isso, eu continuo. O que eu estou fazendo está fazendo mal àquela pessoa. Está gerando raiva, ódio, tristeza, mas principalmente, igreja, gerando tristeza e dor no coração de Cristo Jesus. É como o próprio Jesus fala aqui em Marcos 1, quando ele começa a escolher cada um dos apóstolos. E ele escolheu cada um de vocês hoje. Como o irmão pregou domingo, não sejamos mais seguidores, e sim apóstolos, porque seguir Jesus qualquer um segue.
está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha isso, igreja. É muito sério. É muito sério quando João Batista fala para que cada um de nós produza frutos, quando ele chama os fariseus de víboras. Não. O Senhor diz à minha igreja, não. Arrependei-vos, igreja. Frutos dignos de arrependimento, mudança de coração, negar sua vontade, deixar a palavra do Senhor falar mais alto do que a sua voz. Não adianta mais culpar ao inimigo. Ele te dá a mesa, ele põe o banquete, você senta porque você quer, porque Jesus tem um banquete, tem uma festa, ele está te esperando no reino, com vestes de núpcias brancos, para que você e eu sejamos coluna na casa do Pai, não para ser chamado de víboras, mas para cada um ter um nome que só ele e o Pai conhecem. Aleluia! Eu lembro, a irmã Luciana pregou que esse nome, cada um vai ser chamado Jesus, Jesus, Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Arrependei-vos, igreja. É chegado o tempo. Viva esse reino ainda. Nós estamos no mundo, mas nós não somos e nem pertencemos. Nós temos que viver o reino agora. Com nossas ações, com o nosso pensamento, mudança de coração, atitude, cumprimento da palavra. Ouça a trombeta, eis que estou voltando. E a trombeta de Jesus hoje para a igreja é essa palavra, é a palavra diariamente, que é o pão da vida, Jesus Cristo. Meditem nessa palavra, fiquem com essa palavra, em nome de Jesus. Foi o que o Senhor trouxe hoje para a igreja. Palmas para Jesus. Amém.